Olá, pessoal. Nesta aula de hoje, nossa aula número 39, nós vamos apresentar para vocês um sistema que foi desenvolvido na disciplina mecânica por um estudante que trabalhava comigo. Ele era bolsista da pós-graduação, Weber, que hoje é professor na Universidade Federal de Diamantina. Ele foi bolsista de um programa que foi instituído nas universidades federais, no ensino superior, né, chamado REUNE. Este programa foi um programa que implementou a abertura de muitas novas vagas, novos cursos, foram criados novos campos, universidades, institutos federais. Foi um momento muito interessante na educação no nosso país. E depois esse programa acabou, né? E também gostaria de registrar que tivemos um outro programa também excelente, né? O Ciências Sem Fronteiras, que enviava estudantes dos cursos de graduação para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para a Austrália. E neste programa, muitos estudantes, né, tiveram a oportunidade desse intercâmbio, que fez com que eles crescessem muito. E as nossas universidades também. Podemos acompanhar bem de perto esse programa na UFV. Mas, infelizmente, né, tudo está acabando. Naquela época, tínhamos, de fato, uma preocupação com a educação neste país. O ensino superior tinha recursos, a pós-graduação tinham bolsas, agora elas estão acabando. Os recursos estão acabando, estão sendo extintos. Até onde vamos parar? E principalmente neste momento que mais precisamos de pesquisa, mais precisamos de conhecimento, de investimento em educação. Mas vamos lá. Então, esse sistema, ele permite simularmos, quando colocamos cargas aqui sobre uma viga apoiada, ele gera para a gente os gráficos de força cortante e de momento fletor. Vimos no vídeo anterior, quando colocamos uma carga exatamente no meio da viga, aí fizemos, né, podemos mostrar aqui que as reações, essa carga aqui de 10 kilonewtons, essa reação aqui de 5, daqui de 5. Então, nós fizemos um corte aqui e outro corte aqui. E representamos as forças cortantes. Neste corte aqui, uma força cortante via para baixo, um momento fletor no sentido anti-horário. Bem, então, neste corte, se tem uma força de 5 para baixo, a força para cima, a força cortante é para baixo, e vale 5 kilonewtons. Convencionamos que para baixo é positiva. Então, ela é constante nesse intervalo que vai da origem até o meio. Ao fazermos o novo corte aqui, novamente representamos a força cortante para baixo, momento fletor no sentido anti-horário. Mas ao fazermos o somatório das forças, eu tenho que 5 para cima e 10 para baixo, então essa força cortante não é para baixo, ela tem que ser para cima. E aí convencionamos que ela vale, né, um valor positivo. Então ela vale menos 5 kilonewtons. E também é constante para o intervalo que vai do meio da viga até a extremidade direita. E também vimos o momento fletor, né, calculando aqui o somatório dos momentos em relação a este ponto, podemos calcular que o momento fletor, né, é uma função do primeiro grau, ela depende da posição aqui x, então ela cresce de 0 até um valor máximo que foi 25. E depois, a partir do centro, tivemos uma equação que deu inclinação negativa, que decresceu o momento até 0. E chamamos também a atenção que a derivada deste gráfico nos dá este aqui, ou seja, a inclinação dessa reta é exatamente igual a esse valor da força cortante. Então, é constante. A inclinação aqui seria 25 dividido por 5 vai dar 5. Enquanto que a outra inclinação vai ser negativa, valendo menos 5. Então, foi o exemplo que discutimos na aula anterior. Agora, vejam bem, vamos avançar um pouquinho mais. Se eu colocar agora uma outra carga aqui à direita dessa que já colocamos,
e colocarmos uma outra carga aqui à esquerda, simetricamente. Vejam que ela está a duas unidades do centro e aqui a 2 unidades. Vejam que, neste caso, vamos precisar fazer mais cortes. Precisamos fazer um corte aqui, outro aqui e outro aqui. E aí vamos encontrar. Observe que as forças cortantes mudaram. As reações mudaram. Se temos 3 cargas aqui agora de 10 quilonewtons, então temos 2 reações, aqui de 15 e aqui de 15. Ainda há uma simetria. Então, neste caso, a força cortante ela é constante valendo 15 até nesse ponto. Depois fazemos o corte aqui e vamos observar. Vejam bem, se eu tenho 15 para cima, 10 para baixo, então eu vou ter uma força cortante ainda para baixo, valendo 5, né? Então, ela vale 5 e é constante. Quando chega no meio, e aí eu faço um outro corte aqui, eu vou ter 15 para cima e 20 para baixo. Então, eu preciso agora de mais uma força para cima, valendo 5. Se é para cima, é negativo. Então, nesse caso aqui, a força cortante passou a ser agora negativo, valendo menos 5. E depois, com outro corte aqui, nós vamos encontrar uma força cortante para cima de 15 quilonewtons, então, negativo. Aí, o momento fletor, ele é constante com essa inclinação, ele tem esse valor crescente, né, com essa inclinação, gerando essa força cortante constante. Depois tem uma inclinação menor, a força cortante constante menor. Uma inclinação negativa, com o mesmo valor deste aqui, também inclinação negativa, força cortante negativa. Uma inclinação maior, força cortante maior, também negativa. Então, veja que podemos fazer uma série de simulações, né, colocando essas cargas. Vejam bem, se eu agora eliminasse essa carga do meio e colocasse na mesma posição que eu tinha colocado aqui, e observe que, nesse caso, a reação passou a ser maior aqui e menor aqui. Então, quando eu faço o corte nesse intervalo, eu vou achar, se eu tenho 7 para cima, eu vou ter uma força cortante para baixo, valendo também 7, positivo. Aqui está ela. Quando eu faço um outro corte para esse intervalo aqui, eu tenho 7 para cima, 10 para baixo, então eu vou precisar de mais uma força para cima, então ela será negativa, nesse caso igual a 3, porque a força cortante para cima, 3, com mais 7, 10, para equilibrar com essa aqui. Veja que a inclinação é negativa e é menor. Aí a força cortante está aqui. Agora, veja se eu colocar uma carga também de 10 quilonewtons naquela outra posição que tínhamos colocado, sem carga no meio. Observe o seguinte agora. Nesse corte aqui, né, não tem problema, vocês já sabem que vou ter uma força cortante para baixo, valendo 10, mas quando eu faço o corte aqui, esta força cortante vai ser nula, porque se eu tenho 10 para cima, 10 para baixo, então não tenho força cortante nesta região, então a força cortante é 0, significa que o momento fletor é constante, não tem inclinação nula, força cortante nula. E depois, ao fazermos um corte aqui, nós vamos precisar, vejam bem, tenho 10 para cima, 10 para baixo, 10 para baixo, então eu vou ter uma outra força cortante para cima valendo 10. Só que se ela é para cima, ela é negativa. Está aqui, ó, essa força aqui. E o gráfico do momento fletor, também fazendo o somatório dos momentos em relação, né, a este ponto, eu vou calcular o momento fletor, que vai dar uma equação com inclinação negativa. A inclinação é exatamente igual a esse valor. Então, vejam que nós temos diversas possibilidades de gerar gráficos de forças cortantes e momentos fletores. Eu poderia, por exemplo, veja o que acontece se eu colocar uma carga aqui na origem. Não altera em nada as nossas equações e nem os nossos gráficos. Por quê? Ao colocar essa carga aqui, ela aumentou a reação aqui, né? Passou a ser 20, era 10, né? Era 10 aqui e 10 aqui. Mas ela não alterou essa reação aqui. Então, quando eu faço o corte e faço o somatório das forças,
eu tenho 20 para cima, 10 para baixo, então eu vou ter a força cortante de 10 para baixo, positiva. Então, essa carga aqui, ela não está afetando os valores, porque ela fez com que aumentasse essa força aqui para cima e permanecendo a mesma diferença de 10. E também nos outros intervalos, essa carga não vai influenciar em nada. Bem, então, este é uma situação de forças, cargas concentradas apenas. Depois nós vamos, né, discutir outras situações. Poderíamos fazer aqui várias simulações, né, incluir aqui várias cargas, e o gráfico ele vai alterar de acordo com as cargas que nós colocarmos. Claro que quanto mais cargas colocarmos aqui, mais cortes vamos precisar fazer para encontrar as forças cortantes e os respectivos, né, momentos fletores, tá? E, vejam bem, tem que ter uma analogia correta das inclinações. Se a inclinação positiva, força cortante positiva. Inclinação positiva, força cortante positiva. Inclinação negativa, força cortante negativa. Sempre tem que estar casado, né, um gráfico com o outro. Se alguma coisa não funcionou, né, deu diferente, é porque pode ter havido um erro no cálculo aqui das equações. No próximo vídeo, nós vamos iniciar o estudo de cargas distribuídas. Vamos fazer um exemplo e depois retomaremos a este programa para poder simular também a distribuição de cargas distribuídas constantes. Então, um abraço e até lá.